As Bíblias, no livro do Evangelho de João, no capítulo 9, e ora, vejam só, nós vamos ler todo o capítulo, né? Não se assustem, porque ele realmente é bem grande, mas nós vamos tentar trabalhar ele dentro de um tempo respeitoso, né? João capítulo 9, meus irmãos, aí é a conhecida narrativa, né, a história da cura de um homem cego. Esse homem talvez tivesse, alguns dizem, mais de 40 anos. Alguns conseguem fazer essa perspectiva pelas coisas que aconteceram, o andamento da história. Mas era cego. Cego era uma condição muito difícil em Israel naqueles dias. E o texto já nos fala que o cego, ele mendigava. E era normal. Normalmente um cego ele não tinha acesso, né, a conhecimentos como outras pessoas que enxergavam tinham. Pessoas que enxergavam de classes mais pobres não tinham, muitos deles não tinham leitura. Imagina alguém que era cego. Alguém que era cego costumava ficar onde? Na porta do templo. Por que na porta do templo? Lá ele ficava mendigando. E ali sempre passava muita gente. E as pessoas que passam para ir para o templo, eles passam com o coração um pouco mais aliviado e quebrantado. Então estão sempre susceptíveis a dar uma oferta. Aquele cego ele era conhecido de muita gente, esse cego dessa história. Mas eu quero chamar a atenção para Jesus. Jesus, de fato, a luz do mundo. Mas não uma luz mística, como muitas pessoas olham para Jesus. Mas Jesus, a luz que de fato dá vida e visão espiritual àquele que crê, àquele que se achega até ele. Porque a história da cura do cego quer chegar nesse ponto. Se a pessoa não chegar nesse ponto e ficar só na cura, ela vai falar assim: Jesus precisa curar. Mas se ela conseguir enxergar que João fala disso, que os sinais é para ir além. É para que, crendo, ainda tenham vida, mas não apenas essa vida aqui para mais 30 anos, vida eterna. Esse é o propósito. Então, Jesus é essa luz. João narra 7 milagres que ele chama de sinais de Jesus Cristo. João escolheu, ele separou 7 de todos os milagres que ele presenciou e conheceu de Jesus Cristo. E esses 7 ele vai dizer isso aí, que ele separa para que as pessoas não olhem apenas para o milagre. O milagre em si, ele não tinha importância, mas tinha que olhar para o que está por trás. O que Jesus quis ensinar por trás disso? Então precisava se olhar para Jesus e crer em Jesus como Senhor e Salvador. A história desse cego é uma história maravilhosa, e é isso que a gente quer que os irmãos percebam nesta manhã. Eu vou dividir ele em 3 partes, já vou começar lendo a primeira parte, mas eu vou dividir ele em 3 partes, que é o encontro do cego e a sua cura física, que está do verso 1 até o 7. Alguém subdivide mais, eu botei o segundo ponto um pouco mais comprido, porque é a parte daquele miolo onde ele é curado e geram-se as discussões, que é muito corriqueira no meio dos judeus. Os mestres, as pessoas, os curiosos, olham para aquele homem, como pode ter visto, quem fez isso, fez isso no sábado. Essa discussão acontece nesse miolo aqui. E no final, ele vai terminar, do verso 8 ao 34 é o miolo, tá? Que eu estou considerando. E o final é o encontro, sim, agora o reencontro, na verdade, desse homem ex-cego agora, com Jesus e a cura da sua alma. E encerra-se o texto, então, aí do 35 ao 41. Nós vamos ler rápido, né, mas preste atenção aí na sua leitura, tá? Acompanhe, bastante cuidado. Vamos passar, então, ao encontro de Jesus com esse cego e a sua cura que acontece. Verso 1 até o 7, diz assim: E passando Jesus, viu um homem cego de nascença. E seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que ele nascesse cego? Jesus respondeu: Nem ele pecou, nem seus pais pecaram, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isso, cuspiu na terra e com a saliva fez lodo
e untou com o lodo os olhos do cego. E disse-lhe: vai-te, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Foi, pois, e lavou-se e voltou vendo. E aí, meus irmãos, aqui a gente pode ter quase que a certeza de que Jesus ainda estava em Jerusalém. Porque a sequência do capítulo 7 e o capítulo 8, Jesus está onde? Ele está na festa, ele está em Jerusalém, na festa dos tabernáculos. E ali acontecem muitas coisas, acontecem muitos confrontos com aqueles judeus. Principalmente quando Jesus faz duas afirmações. Ele vai fazer uma afirmação que se alguém tem sede, venha a mim e beba. Ele está falando no meio do povo ali, no templo, no lado, normalmente na parte externa. No pátio das mulheres era mais comum. Venha a mim e beba. Isso foi uma afirmação que eles olharam para ele, né, e começaram a falar, que homem ousado, né? Mas mais adiante no 8, aí bem no começo do 8, ele vai falar, eu sou a luz do mundo. Quem crê em mim jamais andará em trevas. Suscitou outra discussão, né? No final do capítulo 8, ele acaba de escapar de um apedrejamento, porque ele vai dizer lá no finalzinho, né? Vocês têm Abraão como pai de vocês. Pois bem, eu existo antes de Abraão. Eles ficam assustados, como pode, né? Essa mensagem eu preguei a semana passada à noite. E eles ficam assustados. Como você não tem nem 50 anos, falar que é antes de Abraão, mas que coisa de doido, né? E aí, andando ali nas ruas de Jerusalém, Jesus, ele nota, então, ele olha, ele percebe, e aí não fala que foram os seus discípulos primeiro que perceberam, mas foi o próprio Jesus, ele percebe um homem cego, e a expressão que João descreve é que era um cego de nascença. Então, é assim que aquele homem era conhecido, ele nasceu cego. Isso aí depois vai ser testificado pelos próprios pais. Ele estava, então, na entrada do templo, como eu disse, um lugar apropriado, e ele estava mendigando ali. E Jesus percebe esse homem. E obviamente os discípulos também percebem, porque eles trazem na sequência uma pergunta, né, que eles querem saber. Por que essa situação desse homem ser cego de nascença? Né? O judaísmo, meus irmãos, dentro da religião judaica, no meio dos judeus, havia uma relação que ele estabelecia entre causa e efeito, tratando o seguinte: entre pecado e sofrimento. Então essa questão do pecado e sofrimento tinha uma relação espiritual muito grande. A primeira, eles pensavam que se a pessoa está doente naquela enfermidade de nascença ali, provavelmente seus pais pecaram. Eles usavam muito Êxodo 20, verso 5, né? Que Deus fala ali é uma maldição em termos de maldição para os próximos que virão. Mas precisamos separar isso, eu não vou trabalhar essa questão, tem muita, Deus trabalhando a questão de consequência do pecado. A Bíblia vai desenvolver isso mais adiante. Mas eles usavam isso. Deus amaldiçoou essa criança por causa dos seus pais. Por causa do pecado dos seus pais. Depois, eles pensavam, ou ele mesmo pecou. Mas como alguém que nasce cego pode pecar? Eles usam muito aquele texto lá de Gênesis, capítulo 25. No verso 22, se lê mais especificamente, mas ele tem uma história dos meninos, né? Os bebês, foi percebido que os bebês brigavam. Eles se gladiavam no ventre de Rebeca. E eles dizem, então, há pecado desde lá do útero. Será que esse menino pecou lá dentro do útero? É uma coisa meio esquisita, mas a gente sabe que de fato nós nascemos o quê? Em pecado. Nós somos pecadores. Mas isso tudo, meus irmãos, não há apoio bíblico, essa questão de culpar ou de nascer porque lá dentro teve alguma mudança na atitude do feto, ou no caso aí já de uma criancinha, de um bebezinho formado, né? Ezequiel já vai dizer que o que? A alma que pecar, essa sim morrerá. Ezequiel 18:2. Por outro lado, só para a gente pensar um pouco sobre isso, o Novo Testamento ele ensina sobre a graça, né? A graça aplicada a todo o que crê em Jesus Cristo. É assim que nós aprendemos. E ele fala também de quê? Do sacerdócio universal de todo o cristão, de todo o crente. E aí a gente tem que pensar também outra coisa: nem toda a enfermidade é resultado de um pecado anterior.
Embora a gente vai encontrar na Bíblia Jesus mesmo advertindo alguém que estava doente, essa doença causada por causa de um pecado daquela pessoa. Isso não põe que toda doença, é resultado de um pecado específico de alguém, tá bom? A gente tem que ter isso muito bem claro. Quando Jesus fala para aquele, no capítulo 5, nós já pregamos aqui, para aquele homem que foi curado lá no tanque de Betesda, ele era um paralítico, Jesus disse para ele assim, olha, não volte a pecar, para que algo pior não lhe ocorra. Então, dá-nos a impressão de que esse homem estava doente, provavelmente ele teve uma doença por causa de pecado. Tiago, ele vai falar para os presbíteros orarem por aquela pessoa que está em casa, e ele pede oração, e todo o contexto ali nos leva a entender que aquela pessoa estava doente por causa de pecado, e aí ele fala que será curado, a oração poderá trazer cura para o seu pecado, primeiramente. Então são coisas que a gente precisa não normatizar, mas considerar sim. Nosso pecado pode nos trazer doença, sim. Jesus vai responder para os discípulos que nem ele e nem seus pais pecaram para ele ser cego. Ele nasce dessa forma. E a resposta de Jesus, meus irmãos, ela vai fugir dessa perspectiva humana de avaliação, das coisas. Eles decretam, apontam o alvo, eles apontam o motivo para o pecado, e Jesus vai trazer outra coisa que eles não estavam esperando. Jesus vai dizer que aquilo ali aconteceu para a glória de Deus. Aquilo que aconteceu naquele homem será para a glória de Deus tão somente. Deus vai ser glorificado na cegueira deste homem. A pergunta anterior seria, então, Deus o fez ficar cego para depois Deus se manifestar? Não é esse o contexto. Ele era um homem cego, ele nasceu cego como muitos nascem. Mas não é por causa dos seus pais, não é por causa dele mesmo. É porque Deus vai se manifestar e vai ser glorificado neste acontecimento. E ele vai dizer que ele, enquanto está aqui, ele precisa agir rapidamente. Há urgência nas ações como enviado de Deus, como sendo enviado de Deus a este mundo. E ele vai dizer para os discípulos, enquanto ele está aqui, ele é a luz, e ele precisa trabalhar. E trabalhar aqui, meus irmãos, enquanto é dia, é um contexto bem espiritual mesmo, no sentido de que Jesus tem que aproveitar as oportunidades para ele pregar o evangelho, para ele pregar a mensagem messiânica de restauração e de redenção, seja através de curas, seja através da pregação pública das Escrituras, da palavra de Deus, anunciando Ele como o Salvador. É urgente, porque vai vir uma escuridão, e essa escuridão justamente está muito relacionado com a cruz pela qual Ele vai passar ainda. Haverá uma noite em que Ele será levado à cruz, Ele não estará mais presente para poder pregar o Evangelho. Então, faz parte de Jesus Cristo manifestar as obras de Deus, as obras do Pai, enquanto a Ele não foi crucificado. E Ele é a luz, meus irmãos. Essa expressão de luz se repete em João muitas vezes. Jesus, como a luz, lá no capítulo 1, no verso 9, ele vai usar essa expressão, João anunciando a chegada da luz, ele vai falar, João Batista vai dizer, João Evangelista escreve sobre João Batista, e João Batista vai dizer, eu não sou a luz, porque achavam que era João Batista, mas eu não sou a luz, mas a luz vai se manifestar, e ela vai se manifestar através de Jesus Cristo. Depois no capítulo 3 vai se repetir, aqui no capítulo 8, 12, como eu já falei para os irmãos, e aqui também no verso 5. Jesus então ele vai dar a luz a esse cego. A gente não sabe porque ele vai usar esse método, quando ele cura esse homem, um método tão diferente, que é cuspir na terra, fazer aquele lodo, um negócio até que meio nojento, do que somente ordenar a cura. Não é verdade? Se alguém cuspisse na sua frente, mesmo que fosse o Senhor Jesus Cristo, você ficava olhando assim, o cego não viu nada, mas quem está do lado ali, que coisa estranha, de se fazer. E ele usa esse método. E não, eu sei que você deve estar perguntando, e aí, você responde para mim? Eu não tenho resposta,
Não há na Bíblia essa recomendação, mas Jesus vai usar isso aí. Alguns dizem até que quando Jesus cospe na terra, ele forma lodo, pode ser, entre tantas coisas que se levanta, até uma alusão ao Antigo Testamento, lá na criação, quando o homem é feito do barro, não é verdade? E Jesus também agora dá quase que vida a esse homem, pelo menos dá luz a esse homem através desse tipo de ação. Mas isso não deixa de ser especulação, porque não está dizendo nada sobre isso. Ele vai fazer, quando manda lavar aí, lá no tanque de Siloé para se lavar, pode ser uma referência ao que Naamã é mandado se lavar também por Eliseu, lá no Rio Jordão. Eles pensam muito que quando Jesus faz essas duas referências, se for isso, né? Se a referência tiver a ver com a criação e depois com Naamã, é Jesus sendo visto aqui como Deus, o Senhor, do Antigo Testamento também. Então é interessante a gente pensar nisso, né? Não fazer essa distinção, como muitos fizeram, que o Deus do Novo Testamento é diferente do Deus do Antigo Testamento. Porque no final ele vai confessar: Jesus, sim, eu creio, Senhor. E essa expressão tem muito a ver com o Senhor, o Deus de Israel. Ali o tanque de Siloé é o tanque chama-se enviado, e essa palavra enviado vale um destaque também, porque tem muito a ver com o próprio Jesus como enviado, né? Ele manda para esse tanque não tem nada também de ordenação, tipo vai se lavar e se apresentar ao sacerdote, fazia-se muito isso com o leproso, mas vai lá é o tanque do enviado. Tudo isso pode ter uma relação muito grande como Jesus, como sendo enviado de Deus. Feito isso, meus irmãos, entendendo essa primeira parte aí da cura, esse homem é curado, ele vai para casa, ele sai dali, ele sai de cena, até que eles vão encontrá-lo novamente. Aí no verso 8 ao 34, olha o que diz, vamos lá, na leitura para a gente não se perder. Você vai poder marcar um xizinho na sua Bíblia aí que você lê o capítulo 8, o capítulo 9, né, todinho de João. Vamos lá. Então os vizinhos, olha os vizinhos dele, os vizinhos e aqueles que dantes tinham visto que era cego, diziam: não é este aquele que estava sentado e mendigava? Uns diziam: é este, e outros: parece com ele. Ele dizia: sou eu. Diziam-lhe, pois: como se te abriram os olhos? Ele respondeu e disse-lhes: o homem chamado Jesus fez lodo e untou-me os olhos e disse-me: vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui e lavei-me e vi. Disseram-lhe, pois: onde estás? Ele respondeu: não sei. Levaram, pois, aos fariseus o que dantes era cego. E era sábado, quando Jesus fez o lodo e lhe abriu os olhos. Tornaram, pois, também os fariseus a perguntar-lhe como vira, e ele lhes disse: pôs-me lodo sobre os olhos, lavei-me e vejo. Então alguns dos fariseus diziam: este homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Diziam outros: como pode um homem pecador fazer tais sinais? E havia dissensão entre eles. 17. Tornaram, pois, a dizer ao cego: tu, que dizes daquele que te abriu os olhos? E ele respondeu: que é profeta. Os judeus, porém, não creram que ele tivesse sido cego e que agora visse. Então, enquanto não chamaram os pais daquele que via, e perguntaram-lhes, os pais, né? É este o vosso filho, que vós dizeis ter nascido cego? Como, pois, vê agora? Seus pais responderam e disseram-lhes: sabemos que este é nosso filho, e que nasceu cego. Como agora vê, não sabemos. Ou quem lhe tenha aberto os olhos, não sabemos. Tem idade, perguntai-lhe a ele mesmo, e ele falará por si mesmo. Seus pais disseram isso, porque temiam os judeus, porquanto já os judeus tinham resolvido que se alguém confessasse ser ele o Cristo, fosse expulso da sinagoga. Por isso é que seus pais disseram: tem idade, perguntai-lhe a ele mesmo. Chamaram, pois, pela segunda vez o homem que tinha sido cego e disseram: dá glória a Deus, nós sabemos que esse homem é pecador. Respondeu ele: se é pecador, não sei. Uma coisa sei, e é que, havendo eu sido cego,
agora vejo. E tornaram a dizer-lhe: que te fez ele? Como te abriu os olhos? Respondeu-lhes: já vou-lo disse, e não ouvistes. Para que o quereis tornar a ouvir? Querei vós, porventura, fazer-vos também seus discípulos? Então o injuriaram e disseram: discípulo dele sejas tu. Nós, porém, somos discípulos de Moisés. Nós bem sabemos que Deus falou a Moisés, mas este não sabemos de onde é. O homem respondeu e disse-lhes: nisto, pois, está a maravilha, que vós não saibais de onde ele é e me abrisse os olhos. Ora, nós sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, a esse ouve. Desde o princípio do mundo, nunca se ouviu que alguém abrisse os olhos de um cego de nascença. Se este não fosse de Deus, nada poderia fazer. E aí o 34, nesse diálogo, eles terminam assim: responderam eles e disseram-lhe ao homem cego: tu és nascido em pecado e nos ensina a nós. E expulsaram ele da sinagoga. Aqui não é uma expulsão da presença deles. Ele foi expulso. E ele foi expulso, meus irmãos, por causa da sua condição de um homem que foi curado e testemunhou a sua cura. É maravilhoso a gente olhar nesse texto aqui o quanto há um imbróglio de coisas acontecendo, mas como que é difícil, né? As pessoas olharem para Jesus Cristo, para os milagres de Jesus e poderem de fato se ajoelhar e contemplar Jesus Cristo. É o que vai acontecer com este homem no final da história. Eles primeiro são levados, os vizinhos percebem, é claro, os vizinhos e amigos, pessoas que conheciam aquele homem, batia nas costas dele, via, ele devia ter um nome, chamava ele pelo nome, passava ali, dava esmola para ele. Eles ouvem, perguntam, ficam curiosos, mas falam: gente, esse negócio não é para nós não, vamos mandá-lo aos fariseus, nem é sacerdote, porque não é um caso de purificação ali, sacerdotal, né? Não houve nada de uma lepra que foi curada. Mandaram ele para os fariseus, e os fariseus são chamados, né, os juízes da lei, os especialistas religiosos, aqueles que interpretavam a lei, e por isso eles vão entrar nesse viés do sábado, e através desse viés do sábado, é interessante, eles vão chamar Jesus então de um homem pecador. Se a gente lembrar nos textos anteriores, eles chamaram Jesus de ter parte do demônio, com o demônio. Eles chamaram Jesus de filho de samaritano. Era uma ideia de filho de prostituição. Esses homens não eram fáceis, né? Eles eram difíceis de se lidar. Eles tiram duas conclusões sobre Jesus, né? Os versos 13 ao 17, por exemplo, aí. Primeiro eles fazem uma afirmação: esse homem não é de Deus. Por que ele não é de Deus? Porque ele curou num sábado. Então isso já exclui Jesus de ter familiaridade ou ligação com Deus. E por que curou num sábado? Uma outra afirmação: ele se constitui um pecador. E aí, meus irmãos, quando eles falam que Jesus ele é um pecador, porque curou no sábado, ele quebra, porque eles percebem que Jesus quebrou 3 regras nessa cura. Essa enfermidade não era enfermidade para a morte. Os judeus, olhando para as Escrituras, eles definiram que poderia curar no sábado, mas só coisa que era para a morte. Alguém que estivesse à beira da morte, morrendo. Então, um milagre poderia curá-lo, não tem problema. Uma cura no sábado não teria problema. Segunda coisa, Jesus ungiu aquele homem. Não se pode ungir olhos no sábado. Olhos no sábado. E uma terceira, ele amassou o barro com o cuspe, aquele pouquinho ali. É como amassar massa, né, de farinha para fazer bolos. Não podia também. Então, três agravos. Ele é um homem pecador. Dessa forma, ele é pecador porque ele quebra a lei que eles interpretavam como lei de Deus, mas reinterpretada pelos fariseus. Eu gosto de lembrar
lá em Mateus, no Sermão do Monte, quando Jesus fala diversas vezes, ouvistes o que foi dito, né? Não matarás ou não adulterarás. O que ele fala depois? Eu, porém, vos digo. É interessante que Jesus não muda a lei de Deus. Jesus acerta o que estava errado, como prática. Então, eles criaram essas leis, essas ramificações. E aí, meus irmãos, desse verso 18 em diante, eles mandam chamar os pais novamente, porque não é possível, esse homem tem alguma coisa aí que os fariseus nem conheciam esse rapaz, e eles entravam no templo todo dia, mas ninguém se lembrava dele, porque ninguém fala, não, realmente eu lembro de ter visto ele. Nenhum mestre falou isso. Eles chamam os pais, a palavra do pai era muito forte, era um testemunho muito forte, de valor enorme, a palavra de um pai, ou dos pais. E eles chamam os pais. O que os pais dizem? Sim, é nosso filho. Sim, nasceu cego. Sim, está enxergando. Aí, quem curou? Bom, eu não sei. Eles sabiam. O contexto nos diz que eles sabiam, mas não vou falar, porque eles tinham o quê? Medo de serem expulsos da sinagoga. Ser expulso da sinagoga, meus irmãos, afetava toda a estrutura familiar. Toda. Pais, filhos, parentes, todos eram afetados pela expulsão. Então dá para perceber como aqueles homens, aqueles pais estavam com medo de serem expulsos da sinagoga. E aí, nos versos 24 até o 34, eles voltam para o rapaz, não conseguem muita evolução com os pais, eles voltam para o rapaz novamente. E agora, meus irmãos, o que é interessante perceber aqui é que eles querem uma verdade que não é verdade. A indagação, o inquérito deles é baseado em fatos de injustiça, princípios de injustiça melhor. Eles formulam perguntas querendo que o rapaz caminhe pela direção deles, ameaçando ele na sua fé, ameaçando ele como pessoa. Lembra quantas vezes eu falei, tome cuidado com líderes que escravizam membros de igreja, que não ensinam, que não querem que os membros aprendam muito, porque o que ele sabe talvez seja tão limitado, mas errado, e gosta da forma como está cheio. Os fariseus não eram tão diferentes, talvez, desse tipo de prática. Então a gente percebe claramente uma investigação injusta. Não quer buscar a verdade, mas eles querem algo que aponte para Jesus como culpado, um fraudulento. O que é interessante, contra a verdade não há argumentos. E era muito comum dos fariseus, eles eram muito apelativos, eles tinham poder. E se não é como nós estamos falando, né, nós vamos agir. Você pode ser expulso da sinagoga, como os pais estavam com medo. E eles tentam fazer toda essa reinterpretação. O que o homem fala é o seguinte: primeiro, Jesus, ele me curou, isso é uma verdade. E é interessante observar que ele vai tendo uma progressão na sua forma de ver Cristo. Talvez não dá para tirar nenhuma base espiritual nisso, mas é interessante observar que no verso 11 ele olha, o homem chamado Cristo, porque ele não conhecia. Um homem chamado Cristo, ele me curou. No verso 17, ele já está mais convicto, mas ele não sabe quem é, quem pode ser, o que fez na vida dele, o que significa isso espiritualmente, e ele chama, é um profeta, é a confissão que ele faz diante daqueles homens. Se trata de um profeta. Se você pegar o verso 33, nós não lemos ainda, no 33 nós lemos, ele vai usar a expressão, ele é procedente de Deus. Agora ele está maravilhado, porque o que ele viu, vocês deviam ficar também. Porque o que ele fez é algo incomum. Ninguém nunca fora curado. Não há uma história, um relato de alguém que foi curado cego de nascença. Esse homem só pode ter procedência divina. Ele só pode ser de Deus. Se pegar lá na frente, o verso 37, ele vai chamar de Deus. Talvez, para a gente pensar, vale a pena mesmo. Essa progressão espiritual, ela é necessária na vida de um converso.
No começo nós olhamos para Jesus cheio de dúvida, mas quando de fato Ele fala ao nosso coração e produz transformação, nós não temos mais dúvida. Há clareza, sim, esse é o Senhor Jesus, o Filho de Deus. Com isso, meus irmãos, eu posso passar para o final aí, que é o 35 ao 41, acho que dá para a gente compreender. E olha o que ele diz. Ele foi expulso da sinagoga, e olha que o 35, Jesus ouviu que o tinham expulsado, e encontrando-o, disse-lhe: crês tu no Filho de Deus? Ele respondeu e disse: quem é ele, Senhor, para que nele creia? Jesus lhe disse: tu já o tens visto, e é aquele que fala contigo. Olha a confissão dele. Ele diz: creio, Senhor, e o adorou. Para juízo, a fim de que os que não veem vejam, e os que veem sejam cegos. Aqueles dos fariseus que estavam com ele, ouvindo isso, disseram-lhe: também nós somos cegos? Disse-lhe Jesus: se fosseis cegos, não teríeis pecado. Mas como agora dizeis, vemos, por isso o vosso pecado permanece. Essa conclusão é maravilhosa. Aliás, toda a conclusão é maravilhosa. Esse é o ponto, que o propósito do Evangelho de João quer chegar sempre e fazer sentido, para que esse homem curado, ele não seja apenas olhado como uma pessoa que não via e agora está vendo. Por trás disso tem quem está por trás disso? Sim, quem está por trás disso é o Senhor Jesus, o Messias, o Salvador. Mas o que mais aconteceu a este homem? Sim, este homem foi salvo, a sua alma foi liberta. Esse é o propósito, quando ele narra todos esses sinais no Evangelho de João. Alguns colocam 8 sinais no Evangelho de João, considerando também a própria ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Aí, meus irmãos, os burburinhos já tinham acontecido, eles ficaram sabendo que o ex-cego havia sido expulso da sinagoga. Jesus também ouve sobre isso, é óbvio, e Jesus não estava preocupado com isso, né? Com o que aconteceu com a expulsão dele, não era a preocupação de Jesus. Faz parte do processo da glória de Deus, muitas vezes humilhações, afastamentos, desligamentos. O próprio Jesus fala que a nossa crença nele muitas vezes nos tornaria inimigos dentro da nossa própria casa. Então nunca se assuste se na escola, se no seu trabalho, se na sua família, se na sua vizinhança há algumas rejeições. Porque quando nós servimos a Cristo é assim. Jesus não estava preocupado com isso. Jesus olhava para a necessidade de arrependimento e de transformação, de conversão daquele homem. E a pergunta de Jesus é muito direta: você crê no Filho de Deus? A melhor tradução aqui é Filho do Homem, tá? Essa é a melhor tradução. A original, Filho do Homem, algumas Bíblias trazem Filho de Deus, como essa que eu tenho. Mas Filho do Homem, meus irmãos, é um significado mais apropriado. E aqui, quando Jesus trata, você crê nesse Filho do Homem, ele quer conduzir esse homem a uma fé decisiva, uma fé consciente, diante de tudo que aconteceu com ele. Não é possível que no meio de nós, alguém que não visse, que não enxergasse desde nascença e passasse a enxergar, isso fosse uma coisa tão assim normal que está tudo bem, tá? Vai para casa e... Não, alguma coisa ia acontecer, né? No mínimo, nós íamos cantar umas 12 horas aqui dentro dessa igreja. Louvar a Deus, glorificar, ajoelhar, agradecer, ler a palavra, adorar ao Senhor, porque não é uma coisa normal. Mas o resultado mais importante quando a gente vê isso numa comunidade é que essa pessoa viu. Por isso, meus irmãos, que tudo a gente fala, se está curado, se não está curado, é para a glória de Deus. Tudo é para a glória de Deus. E Jesus não curou todas as pessoas. Mas quantos desses que não foram curados foram convertidos verdadeiros discípulos para a glória de Deus? Essa pergunta foi uma pergunta direta. Jesus vai conduzi-lo então a uma fé salvífica, e filho do homem é a expressão melhor, é a ideia de filho de Deus mesmo, tá? Mas é uma expressão que Daniel usa lá atrás, fazendo menção de fato ao filho de Deus. Filho de Deus aí é uma ideia de alguém que vai julgar,
Alguém que vai se sentar no trono para julgar, como no juízo final, como filho do homem. Ali no 5:27 ele vai usar essa expressão, como juiz. O Filho de Deus, Jesus Cristo, como juiz. Na verdade, usa a expressão filho do homem, se referindo a ele. E esse homem, então, ele quer saber para quê? Ele quer, quem é essa pessoa? Olha como que ele estava. Quem é esse homem que me curou? Fala para mim, Senhor. Diga, para que eu possa crer. Talvez eu até parafraseei isso aqui pensando o seguinte: Senhor, se fores mesmo, como se fosse aquele homem falando, se fores mesmo o Messias, se fores mesmo o enviado, que eu me lavei lá na fonte, né, de Siloé, se for o esperado Messias, diga-me para que eu possa crer. És tu, Senhor, porque ele já viu que aquele milagre não é normal, aquilo não é normal, aquele homem era sábio, já haviam falado dele. Não há homem sábio como esse homem, ninguém fala como esse homem fala. E meus irmãos, diversas outras expressões no Evangelho de João vão ser parecidas com essa daqui. O povo olhando para Jesus e se assustando com tanta sabedoria e poder. E um homem que eles olhavam e não poderiam acusá-lo de nada, justamente. A confissão dele parece muito com a confissão lá de Atos 8, me veio à mente, aquela confissão que aquele eunuco faz. Ele está indo, né, lá para a Etiópia, para o norte da África, e ele é abordado por ordem de Deus por Filipe, né, o discípulo Filipe, e Filipe fala para ele de Jesus Cristo. Aproveita que ele está lendo, né, as Escrituras e fala, esse homem de Isaías está falando de Jesus, e depois que ele ouve sobre Jesus, Jesus veio. Filipe já falou para ele, Jesus já veio, ele já cumpriu tudo isso, ele já morreu na cruz, ele já ressuscitou. Que me impede que eu seja batizado e eu faça parte dessa comunidade de salvos que está me falando? E ele vai falar, Filipe vai falar para ele, olha, é possível se tu creres de coração. Você crê? E ele responde assim, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus, né? Essa é a confissão lá em 8:37 de Atos, creio que Jesus é Filho de Deus. E aí, meus irmãos, depois que esse homem confessa, esse ex-cego confessa, ele faz o quê? Ele adora a Jesus. Essa é uma ação própria de um judeu para com Deus. Ele vai olhar para Jesus como sendo o Deus presente. Sim, eu creio, Senhor. Já não é mais o Senhor anterior, no verso talvez 36, 37, ali que ele fala assim, quem é ele, Senhor? Tudo bem, ali está tudo em maiúsculo, provavelmente na sua Bíblia. Mas aquele Senhor ali ainda é um Senhor, um homem, como nós. Mas o segundo não. Sim, eu creio, Senhor. É alguém que está agora beijando, se encurvando, adorando e reconhecendo, e Jesus aceita a sua adoração. Aquele cego fisicamente, ele passa a enxergar espiritualmente. E aí, meus irmãos, é o ponto. Nós precisamos sim nos preocupar com a saúde de todos e orar por recuperação. Mas se nós deixarmos de nos importarmos com o Evangelho como prioritário na vida das pessoas, nós esquecemos o que o próprio Jesus ensina. Então, nós que pedimos oração, devemos ser os primeiros também a evangelizar as pessoas para as quais nós pedimos oração, para curar, para que elas sejam salvas do seu grande mal, que é morrer sem Cristo e ir para o inferno, eternamente, sem chance nenhuma mais. Ele foi salvo, ele foi liberto do seu mal, que era o mal maior. E aqueles homens fariseus, eles enxergavam fisicamente, eles tinham a lei disponível, conheciam a lei dentro das suas perspectivas, estudavam ela, mas eles continuaram cegos espirituais. Por isso que Jesus fazia a referência. Vocês dizem que veem, por isso são cegos. Sabe o que está nisso aí, meus irmãos? É o grande orgulho que impede a pessoa de enxergar a simplicidade da cruz, de crer em Jesus como Senhor e Salvador. Há coisas maiores, muitas vezes é colocado religiões, é colocado uma porção de coisa acima aí que é impedimento
para essa adoração. Essa é a pior cegueira, porque a pessoa se diz salvo e pertencente a Deus, mas não é. Sem arrependimento não há encontro com Jesus. Eu quero terminar pensando algumas coisas, mas primeiramente, até fazendo uma listagem, quantas pessoas foram até Jesus ou tiveram contato com este homem pelo menos e viram o milagre? Os vizinhos, né? Os vizinhos são aqueles que conviveram com ele praticamente a vida toda. Os que passavam ali, que já eram amigos dele, davam esmola, sabia quem era. Essas pessoas viram ele, grande parte dessas pessoas viram ele ali. Viram o milagre, mas não fala da conversão dessas pessoas. Elas acho que pararam por aí. Os pais viram o grande milagre. Esses sim, estavam presentes, porque sabiam, esse filho morou conosco. Mas não tem notícia aqui de que eles tenham se convertido. Quem sabe posteriormente, mas não é narrado. Conversão. Sim, os irmãos. Vamos pensar aqui. O que era o maior problema dos pais? É ser expulso da sinagoga, da igreja, é serem disciplinados. Estou usando igreja, mas não é apropriado, né? Do grupo religioso. O grupo religioso é mais importante. Tudo bem. Talvez eles tenham tido conhecimento de Cristo posteriormente pelo próprio filho. Depois também tem os judeus. Esses que interrogaram ele diversas vezes, intencionalmente conduzindo o inquérito, o encaminhamento para o desejo deles, de que Jesus é um pecador, esse homem não deveria estar aceitando isso, porque quebrou o sábado. Nenhuma dessas pessoas, quantos grupos aqui, quantas pessoas, talvez até outras aqui que não está narrado, não encontraram Jesus Cristo. É assim mesmo, muitos ouvem, mas poucos se rendem a Cristo. É assim o Evangelho. Por isso que uma igreja, para crescer saudavelmente, ela tem uma caminhada mesmo. Não adianta você ir tacando pessoas para dentro da igreja, né? Não ensinando elas, não discipulando. Elas sofrem, a igreja sofre, todo mundo sofre. Por quê? Porque não houve entendimento claro de conversão. Quero deixar algumas lições de aplicação para a gente terminar, então eu vou apenas ler, tá? Como eu faço quase que sempre, pensando nesse texto aí. Eu digo lição e aplicação porque eu ponho meio que junto. De onde vêm as nossas doenças e as nossas aflições? Elas vêm de onde? E então a Bíblia ela vai ensinar para nós que por causa do pecado, Deus entregou toda a humanidade à inutilidade. Isso está lá em Romanos, no capítulo 1, tá? Então, o pecado, ele está ligado sim à doença, às enfermidades, os males estão ligados sim à queda, ao nosso pecado original, desde lá do princípio. O diabo, ele deseja o quê? Ele deseja a sua alma. E, ao contrário de Deus, ele quer a alma da pessoa para quê? Para destruí-la. O diabo, ele nunca quer a alma de alguém para cuidar dessa pessoa e dar o melhor para ela até o fim da sua vida. Pelo contrário, ele quer conduzi-la para o inferno junto dele. E ele não vai medir esforço, porque ele vai dar o melhor que ele puder para você. Por isso que muitas vezes aquilo que vemos ou que está nos rodeando enche os nossos olhos. E o evangelho se torna o quê? O evangelho é muito fraco para combater, né, essas questões na minha escolha. E aí eu quero ler alguma coisa escrita pelo Dr. John Piper. Ele escreveu um artigo do sofrimento e a glória de Deus, e ele é muito bom para isso, falando sobre câncer e Cristo. O artigo dá para vocês encontrarem, é muito fácil, no Voltemos ao Evangelho. Mas ele diz o seguinte, e eu recomendo que leiam, tá? Pode me perguntar depois, o artigo todo. Toda a aflição que vem aos filhos de Deus através de perseguição ou doença é pretendida por Deus para aumentar nossa santidade, fazendo-nos confiar mais no Deus que ressuscita os mortos. Percebe o que eu estou falando, né? Todas essas coisas devem nos levar para onde? Para Deus, não nos afastar de Deus. Ele cita 2 Coríntios 9. Outra coisa, já não é mais de um Piper. Jesus é a luz verdadeira que liberta o homem de seus pecados.
Não há libertação fora de Cristo. Isso precisa ficar muito claro na nossa confissão pessoal de fé. Quando alguém te perguntar por que você é crente, a sua resposta precisa ser: porque eu criei em Jesus, Ele me salvou. Salvou de quê? Salvou da condenação do meu pecado, a condenação eterna. Ele me libertou da escravidão do pecado. Essas coisas têm que ser muito claras para nós, e aí você vai compreender melhor o Evangelho. Um texto diz assim, lá em João 3:19: este é o julgamento, a luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas mais, e não a luz, porque as suas obras eram más. Quem pratica o mal odeia a luz, e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que veja claramente que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus, e não do diabo. Outra coisa, Jesus é o único que pode restaurar o homem para com Deus. Tá? Não foi a água lá do tanque, foi Jesus que salvou e que restaurou aquele homem. Por isso que ele vai dizer que para a mulher samaritana, que eu posso te dar a água da vida. Ele vai até usar antes a expressão: se tu me pedires, eu posso te dar a água da vida. Ele vai usar no verso 37 do capítulo 7: se alguém tem sede, venha a mim e beba. É dele que procede toda a cura. Outra coisa, tomemos cuidado para que as tradições humanas não ultrapassem os mandamentos de Deus. Quando você percebe que a tradição é maior do que a palavra de Deus, do que o Evangelho, tome cuidado, tem alguma coisa errada nisso que está sendo pregado, ensinado, ou até mesmo está sendo vivido. Então, a tradição ela tem valor, mas ela tem que estar subjugada às Escrituras. Quando ela se torna maior, é um perigo. Na nossa caminhada cristã, precisamos identificar a pessoa e a obra de Cristo cada vez mais clara na nossa vida. Então, não podemos ficar estáticos, parados espiritualmente. Isso precisa ser enxergado com o passar do tempo. E cada vez mais Cristo ser central na sua vida e na sua fé. Aliás, João Batista ele vai dizer o quê? É necessário que ele cresça e que eu diminua. É um crescimento, isso é um crescimento cristão. Quando nós estamos diminuindo para que Cristo cresça em nós, nós estamos crescendo para a glória de Deus. Confessar a obra de Cristo em mim requer coragem, ousadia e também certeza de inimizades. Tiago ele vai escrever no 4:4 assim: adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo, faz-se inimigo de Deus. E aqui, meus irmãos, tem um ponto importante, que quando você vê os pais com medo, é uma expressão que a gente usa muito hoje: temor de homens. E por temor de homens, faz-se muitas coisas, nega-se Jesus Cristo muitas vezes. Porque eu temo os homens, eu temo pessoas, eu temo líderes. Perigoso. As estruturas religiosas muitas vezes afastam as pessoas da visão clara do Evangelho. Precisamos tomar cuidado com isso. Os dois últimos: quando somos levados até Cristo, deve haver uma confissão pessoal que atesta nosso arrependimento e a nossa conversão. Eu falei isso, eu estou apenas repetindo. Sim, eu creio que Jesus Cristo, Filho de Deus, me libertou da condenação do meu pecado, porque Ele é a luz do mundo. E finalmente, ser cego ou qualquer outra situação semelhante, ela não é pecado por si e em si mesma. Tá? Isso não é pecado. A lição que a gente precisa aprender é glorificar a Deus nas enfermidades. Nós somos muito mais bem cuidados por Deus quando entendemos isso. Tá? Glorificar a Deus na enfermidade. A maior necessidade de uma pessoa é Cristo, né, no seu coração. Então, meus irmãos, que Deus nos ajude a compreender através desse fato, né, é um fato, o cuidado de Deus, o amor de Deus nas nossas vidas, a direção de Deus, o poder de Deus na nossa vida. Que Deus abençoe a todos. Amém? Vamos orar ao nosso Deus. Nosso Deus, muito obrigado, Senhor, por nós podermos nos achegar a Ti por causa de Jesus Cristo. Ó Deus, que obra maravilhosa foi feita ali na cruz do Calvário. E ó Deus, o Senhor fala ao nosso coração e tem falado, ó Deus, e através da fala do Senhor,
Ó Deus, conversões têm acontecido aqui, ó Deus, e no mundo todo. E o Senhor, ó Deus, tem enchido as casas de oração, de culto, ó Deus, de pessoas verdadeiramente arrependidas. Obrigado, meu Deus. Obrigado pelos milagres que o Senhor tem realizado, inclusive nos nossos dias. Muito obrigado, meu Deus, porque nós vemos nesses milagres o poder do Senhor. Mas, ó Deus, mais do que isso, Senhor, nós já enxergamos o grande milagre da nossa salvação. Ó Deus, para sempre habitaremos com o Senhor. E é isso que nós estamos fazendo aqui, adorando o Senhor. Recebe-nos, ó Deus, e perdoa os nossos pecados, trabalha os nossos corações e ajuda-nos, ó Deus, a caminhar com o Senhor, com fé, para todo sempre e para a glória do Senhor. Em nome de Jesus, amém. Deus abençoe.